Olha só, meus amores, já estamos de volta. Pro, eu quero saber mais sobre a sua segunda fase de trabalho. Segunda fase de trabalho online para todo o Brasil. Hoje eu tenho uma equipe de monitores, quem coordena é a Paulinha. Ela tirou 10, segunda fase de trabalho dela tirou 10. Então, eu escolhi realmente, meus amores, uma pessoa que entende o que vocês estão passando, que sabe a respeito das aflições de vocês. Olha só. Primeira coisa, já leram o edital? Vocês precisam ter conhecimento do edital. Segunda coisa, para quem pode realizar a matrícula. Pro, eu posso me matricular, está o valor de R$ 545 pelo portal F3 online. Estamos também aqui tentando fechar a turma presencial em Salvador. Qualquer coisa, você envia mensagem pelo direct aqui da professora Ingrid Jossales. Meus amores, mas presencial, só Salvador. Online, todo o Brasil, portal F3. Meus amores, presta muita atenção. PB fez esse valor e conversando comigo, ele disse assim, Pro, esse valor é só para pagar os custos e os honorários do professor. Porque a ideia dele é ter o máximo, o número maior possível de aprovados. Nós somos uma escola de aprovação. Meus amores, presta atenção. Eu começo a dar para vocês agora as primeiras dicas de segunda fase de trabalho. Pelo amor de Jesus Cristinho, pelo amor de Jesus Cristinho, por favor, vocês precisam treinar. E eu vou repetir isso 10 mil vezes. Treinar, 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 treinar. Você vira para mim e diz assim, Ingrid Gil, eu vou correr. Eu quero ser o maior corredor. Você pega seu tênis e começa a correr. Você vai ser o maior corredor, isso vai levar tempo, você até pode ser, mas vai levar tempo. Você pode se machucar, você pode ter uma agressão. Sabe o que faz a diferença? Você procurar especialistas. Você procurar ali o Usain Bolt. Vem cá. Como foi que você fez para chegar até aqui? O que é necessário? Qual é o melhor tênis? Qual é o melhor custo-benefício? Eu não tenho dinheiro para comprar, eu não tenho um patrocinador. Como é que eu faço? Quantas horas eu tenho que treinar? Quantas horas eu tenho que correr por dia? Qual é o melhor movimento? O que eu estou te mostrando é, segunda fase da OAB, você tem que aprender a fazer a prova. Você tem que aprender a se preparar para a prova. Você tem que aprender a fazer a prova. Minha Pro, qual o diferencial do seu curso? O diferencial é ter uma equipe que não vai passar a mão pela sua cabeça, que vai te cobrar e que vai querer manter esse percentual de a cada 10 inscritos na segunda fase de trabalho de professora Ingrid Gil, 9 são aprovados. Então, eu sinto muito, eu não vou passar a mão pela sua cabeça. Você vai ter que ser aprovado, sim, meu doutor e sim, minha doutora, porque eu lhe quero como colega. Depois, eu serei sua amiga. Mas agora, eu sou sua professora. E minha obrigação é te fazer passar. Meus amores, outro diferencial no nosso curso de segunda fase de trabalho é que, além de rever, de estudar em loco, toda a parte concernente a direito material do trabalho, direito processual do trabalho, envolve também a nossa segunda fase de trabalho, o curso de peças práticas trabalhistas. Então, eu ensino vocês a como elaborar uma petição inicial, a trazer a prerrogativa, a preferência da petição inicial, a endereçar para o juízo competente, a fazer toda a qualificação do reclamante, da parte reclamada, como aduz o artigo 840 da CLT, os artigos 319, 320 do CPC 2015, a nominar a peça inicial, a colocar o embasamento legal. Aí uma petição inicial pelo rito sumário, até 2 salários mínimos. Não, para. É pelo rito sumaríssimo, até 40 salários mínimos. Não, 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 não. É pelo rito ordinário, mais do que 40 salários mínimos. Então, qual é o meu embasamento? É o 852A
o artigo 852-A e seguintes do sumaríssimo, ou é o 840 da CLT do rito ordinário? Você percebeu? A trazer a parte de prerrogativa, a preferência. Será que eu tenho um acidentado do trabalho? Ele tem preferência na tramitação do feito. Será que, como reclamante, eu tenho uma criança ou um adolescente? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eles possuem preferência no feito. É um idoso. A sua prova adora idoso. É um idoso. Ele é um idoso, é a partir de 60 anos de idade. Pelo Estatuto do Idoso, ele tem preferência. E agora, quando eu me refiro agora, a Lei 13.466 de 2017 fala da preferência sobre as preferências. Repete, repito, Lei 13.466 de 2017 fala da preferência sobre as preferências. Quem tem mais de 80 anos. Quem tem mais de 80 anos. 80 anos e um dia. Tem a preferência na tramitação do feito sobre aquele que é idoso, sobre aquele que é acidentado do trabalho, sobre a pessoa que possui alguma deficiência. Tem a preferência sobre as preferências. Vamos conversar sobre a súmula 86 do TST, a massa falida, que tem a preferência no julgamento. Meus amores, depois do tópico de prioridades e prerrogativas, nós iremos adentrar ao tópico do contrato de trabalho. Fato, fundamento, pedido. Você vai repetir isso tanto que você vai estar lá escovando os dentes e fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. E você vai sair por aí falando fato, fundamento, pedido. E eu vou te ensinar a fazer o tópico do contrato de trabalho, um parágrafozinho, a gente já mata ele. Qual é a natureza da dispensa daquele empregado? Foi por justa causa? Foi sem justa causa? Qual foi a natureza da dispensa? Quando ele foi admitido? Quando ele foi dispensado? Qual era a função exercida? Quem pôs fim ao contrato de trabalho? Como se deu o fim do contrato de trabalho? Depois a gente vai tratar da gratuidade da justiça, um tópico que, assim como do contrato de trabalho, costuma não ser pontuado, mas o seu examinador, olha, os olhos dele chegam a brilham, fazem plim, 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 plim. E aí eu vou te recordar do artigo 790, parágrafo 3º da CLT, a respeito da presunção da gratuidade da justiça, para quem percebe até 40% do teto do regime geral de previdência social. Vou te ensinar a redigir toda a parte dos pedidos e você tem que liquidar todos os pedidos, não importando o rito do processo. Se é o ordinário, sumário, sumaríssimo, com a reforma trabalhista, você tem que liquidar todos os pedidos. Significa dizer atribuir valor. Você tem que atribuir valor. A como elaborar o valor da causa. E além da CLT, eu vou te remeter ao novo Código de Processo Civil. A Lei 13.105 de 16 de março de 2015, que entrou em vigor em 16 de março de 2016. Olhe para mim. O CPC, ele rege subsidiariamente, supletivamente a CLT. De onde foi que você tirou isso, minha pró? Artigo 769 da CLT. Artigo 15 do CPC 2015. Então, na hora da minha prova de segunda fase, manhã, quando é que eu aplico o CPC a CLT? Instrução normativa número 39. Vou repetir. Instrução normativa número 39 do TST, nós teremos uma aula só sobre a aplicabilidade do CPC à CLT. É uma aula que faz a diferença. Outra aula que nós teremos é como eu faço uso da Constituição Federal de 88 na minha peça trabalhista. É uma aula que faz a diferença. Os requerimentos finais, olhe para mim, nem pisque o olho, não pisque não. Os requerimentos finais costumam te garantir 0,4. A sua peça prática, ela vale 5 pontos. De um total de 10, a sua peça prática, ela vale 5 pontos. Só nos requerimentos finais, você costuma ter ali 0,4. Nestes termos, pede-se e espera deferimento. Você
pedir o provimento total de todos os pedidos, a produção de todos os meios de prova, em especial, e aí você especificar quais as provas a serem produzidas, se prova pericial, se prova testemunhal, se a confissão, se se trata da ata notarial. Você datar, que você não pode datar para não identificar a sua prova, você tem que colocar lá data XX/XX/XX. Para o quê? Para não identificar a prova. Cuidado com a identificação da prova. Cuidado, porque identificar a prova é sinônimo de 0 e 0, só outro exame de ordem. Você colocar lá advogado. Minhas meninas lindas que estagiam, que mania que nós temos de colocar advogada com A. Nada de advogada, você fica com advogado. OAB/seccional. Você colocou OAB Bahia, você identificou. Colocou OAB Rio de Janeiro, você identificou. OAB Pernambuco. Meu povo lindo do Mato Grosso e de Pernambuco, OAB MT identificou. Então, você não vai cometer este erro. Não vai cometer. Eu vou te ensinar como não identificar a peça, não correr esse risco. Mais do que isso, eu diria que o grande diferencial do nosso curso de segunda fase, da professora Ingrid Gil e toda a sua equipe, é te mostrar como não identificar a peça, ou seja, como você não ser identificado, te mostrar como saber qual a peça a ser redigida naquele caso concreto. Olhe para mim, minha pró, como é que lendo o caso? Eu sei que aqui eu elaboro uma contestação, eu sei que aqui ele vai me pedir uma reclamação trabalhista, eu sei que aqui se trata de um recurso ordinário, eu te ensino tudo, eu vou te mostrar. Vou pegar com vocês todos os exames de ordem e a gente vai vendo aqui, olha, nesse daqui, como é que eu sabia que era RO? Você vai encontrar essa palavrinha, sentença. Sentença, procura aí. Tem sentença? Tem sentença? 90% de chances. A sua prova vai te pedir um RO. Aí vem comigo, vem comigo. Pro, está dizendo que a parte reclamada, ela foi notificada amanhã. Ela foi notificada para apresentar defesa à audiência tal. Qual a peça? Contestação. Contestação. Está dizendo como é que a parte reclamada vai se insurgir? Contestação. Está dizendo aqui que o empregado procurou você na condição de advogado e citou esses e esses direitos que foram ali desrespeitados. Qual a peça a ser elaborada? Petição inicial, reclamação trabalhista. Então, eu vou te mostrar como, ao ler o enunciado da sua peça prática, como você identificar qual a peça a ser elaborada. Meus amores, no nosso curso de segunda fase de trabalho, vocês vão estudar todas as peças. Quando eu estou falando todas, são todas. Você vira para mim e diz assim, mas eu sei que em segunda fase de trabalho o que mais cai é RO, contestação e petição inicial. Você está certíssimo. Olhe para mim. Recurso ordinário já foi cobrado na segunda fase de trabalho 9 vezes. 9 vezes. Contestação já fora cobrada na sua segunda fase de trabalho 9 vezes. 9 vezes. Petição inicial com a reclamação trabalhista 5. 5 vezes. A ação de consignação em pagamento 1 vez. Embargos à execução, que é o embargos de terceiro ou do devedor, a sua prova aceitou qualquer um dos 3, 1 vez. E contrarrazões ao recurso ordinário, em uma prova que fora reaplicada na região norte, 1 vez. Meus amores, vocês acham que por conta disso, aí eu vou ensinar só RO, contestação e petição inicial? Não, eu não corro esse risco. Eu não. Ingrid Gil, não. Eu não vou correr o risco do seu examinador resolver inovar. Não comigo. Você vai ter que ir para a sua prova e você vai, pai e mãe, sabendo responder, sabendo elaborar todas, como um verdadeiro advogado trabalhista. Você vai pegar o caso e vai dizer, aqui é ação rescisória, já transitou em julgado, já fez coisa julgada material, prazo de até
2 anos. No processo do trabalho, a caução se dá em 20% sobre o valor da causa. É diferente do processo civil, que é de 5%. Ação monitória, eu tenho que dar força executiva a um título que não possui aquela força executiva. E eu vou te ensinar a elaborar a ação monitória do artigo 700 do CPC 2015, da ação rescisória, do 966 do CPC 2015. Ou seja, eu vou te ensinar a elaborar, a fabricar, a trazer os pontos essenciais. Mais do que isso, olhe para mim. Não importa quantidade. O que importa é qualidade. Vou repetir. Não importa quantidade, o que importa é qualidade. Isso eu me refiro não só às horas de estudo, mas eu me refiro a você tem que aprender, meu povo, o que é que a sua banca examinadora pontua, pai e mãe. O que é que ela pontua. A sua prova não sai pontuando tudo. Eu vou te mostrar, nos últimos exames da ordem, toda a parte do espelho, o que ela queria que você trouxesse, qual a fundamentação, e ela te dava 0,3, 0,4 ou 0,5, e por trazer o artigo correto, 0,1. Eu vou trazer, além do barema, além do espelho de correção, eu vou te mostrar a pontuação de 1 por 1. O que o seu examinador, ele tinha que buscar na sua prova para atribuir a pontuação? Olha para mim, fica focado. Esquece tudo agora. Problemas financeiros, amorosos, sentimentais. Quando você aprender a raciocinar como seu examinador, você não vai fazer a sua prova para passar. De 10, você não vai tirar 6. De 10, você vai brocar nesta zorra e vai tirar 10. Eu tirei 10 na minha segunda fase de trabalho. Você tem toda a capacidade para tirar 10. E eu vou te fazer tirar 10 na segunda fase de trabalho. Então, presta atenção. Eu só preciso que tudo que eu te disser para fazer, você não vai me questionar. Você só vai fazer. Você vai estudar. Você vai ler. O que eu te disser, leia que cai, é porque cai. O que eu te disser, aprenda isso que é importante, aprenda isso que é importante. Eu não tenho condições de pagar. O máximo que eu puder, eu vou postando dicas. Claro que não é a mesma coisa de se ter um curso de segunda fase de trabalho completo, com assistência pelo WhatsApp, com uma equipe de monitoria, corrigindo os 3 simulados por semana, com o esclarecimento de dúvidas. A gente tem um plantão para poder esclarecer essas dúvidas, com as aulas online, revisando toda a parte de direito material, toda a parte de direito processual, com um curso de peças práticas. É a mesma coisa? De verdade, sinceridade, não é. Mas você também não pode, que não tem condições de pagar, usar isso como desculpa. Então eu não vou passar, então eu não vou conseguir. Não, não. Você tem que correr ainda mais atrás para conseguir. Você tem que passar ainda mais tempo estudando, mais tempo varrendo o Instagram da professora Ingrid Jussales, o canal do YouTube dela, do portal F3, porque isso vai fazer a diferença. Meus amores, e vamos pensar aqui, por exemplo, numa contestação. Então, eu vou te ensinar a elaborar a contestação. Isso nos termos do artigo 847 da CLT, do próprio CPC 2015. O que você pode alegar como preliminar? É cair contestação na sua prova e o teu examinador vai te requerer de 2, olha para mim, de 2 a 3 preliminares. Preliminar, ou seja, não se chega ao mérito. Ou seja, aquele pedido ou toda a petição inicial deve ser julgado sem resolução do mérito. Deve ser ali uma sentença terminativa ou um pedido julgado sem resolução do mérito. Eu te conto aqui, ó. O meu objetivo é sua aprovação. Quais são as principais preliminares que o meu examinador cobra na segunda fase de trabalho? Anota! Tudo que eu estou te falando é para você pegar papel e caneta na mão que vai cair. Vai cair. Presta atenção. Quais são as principais preliminares? Inépcia,
E aí você vai lembrar do artigo 330 do CPC 2015, inépcia da petição inicial. Por que, minha pró? Porque a causa de pedir não corresponde com o pedido, ou porque ao pedido não corresponde uma causa de pedir, porque não existe conclusão lógica na petição inicial. E você lembra da inépcia da petição inicial. A existência de coisa julgada material e processual, também tem sido alegada, requerida bastante como preliminar. A existência de litispendência. O que é a litispendência? Litispendência, uma lide pendente. Os mesmos elementos da ação, as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Mesmas partes, causa de pedir e pedido. Olhe para mim. Falta de uma das condições da ação. Ilegitimidade de parte autora, ilegitimidade de parte ré, ou seja, do reclamante ou da parte reclamada, e falta de interesse de agir. Ou seja, falta de uma das condições da ação. Essas são as mais cobradas. Então, eu colocaria em inépcia do pedido ou da causa de pedir, toma nota. A existência de litispendência, e você coloca ou de coisa julgada, e coisa julgada material e ou processual, tem que ser material e ou processual, e por fim, presta muita atenção, falta de uma das condições da ação. Eu diria aqui que são as três principais preliminares. Claro que, além da prejudicial de mérito, não cai, despenca. Se vem contestação, tem que ter cuidado com a prejudicial de mérito. Prejudicial de mérito, prescrição bienal, 2 anos, para poder reclamar na Justiça do Trabalho, a partir do fim do contrato de trabalho. Não se preocupa, eu vou te explicar como a gente faz a contagem, eu vou te dar caso concreto. Claro, aqui é uma aula inaugural, não dá para fazer isso agora. Eu vou ter que te ensinar isso na aula de contestação. Prescrição quinquenal, todo mundo acha que se conta da mesma forma, e não é assim. A prescrição quinquenal, os últimos 5 anos, eu conto como? Do ajuizamento da ação, eu retroajo os últimos 5 anos. A prescrição bienal, não. Do fim do contrato de trabalho, eu projeto o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Do último dia, eu contabilizo 2 anos. Mas isso você não precisa se preocupar. Nós teremos uma aula só para tratar sobre prescrição bienal, quinquenal, e agora, com a reforma trabalhista do 11A, da CLT, a prescrição intercorrente no processo de execução, quando o credor ele se queda inerte pelo prazo de 2 anos. Mas eu vou te explicar, não precisa se preocupar agora. Amores, depois como debater o mérito, e aí nós iremos estudar o princípio da eventualidade. Olha o processo civil aí na veia, batendo na porta do direito processual do trabalho. O princípio da eventualidade na contestação e o princípio daquele ônus da impugnação específica, pelo qual a parte reclamada ela é obrigada a impugnar pedido por pedido e cada causa de pedir. Além da reconvenção, o que é a reconvenção? Vamos recordar? Eu faço com que naquele processo é como se a parte reclamada se tornasse autora. Ó que lindo! E o reclamante se tornasse réu. Significa que o empregador irá fazer um pedido em face do empregado. Devolva para cá meu EPI. O equipamento de proteção individual não é seu, não. É meu, pai e mãe. Me restitua! Me indenize aquele dano que você provocou com dolo, com má fé. A gente vai estudar todas as hipóteses de justa causa que podem ser ali cometidas pelo empregado do artigo 482 da CLT. Lembrar dos honorários advocatícios sucumbenciais do artigo 791-A da CLT.
Que mania. Que mania que vocês têm de só colocarem honorários advocatícios sucumbenciais na reclamação trabalhista. No mínimo 5%, no máximo 15%, e cita o 791A na reclamação trabalhista. Continue comigo. Dica de ouro, ó, de ouro. Na contestação, se existe um pedido reconvencional, uma reconvenção, você também tem que trazer o pleito dos honorários advocatícios sucumbenciais do artigo 791A, no mínimo 5%, no máximo 15%, e também atribuir valor à causa. Isso mesmo, atribuir valor à causa, porque você tem pedido reconvencional. Não se preocupe, a gente vai estudar todo o CPC 2015 na parte concernente à contestação e reconvenção. E recursos. Pai e mãe, nós iremos estudar todos, em especial o RO, porque não cai, despenca. 9 vezes ali já foi cobrado o seu RO, então com a folha de rosto, endereçado ao juízo ACO, ao órgão inicial, as razões do recurso para o juízo ad quem. Então, o juízo ACO, ele faz o juízo de admissibilidade provisório. E daí eu vou te explicar o que tem que conter esse juízo de admissibilidade. O que é que você tem que bater? Você tem que dizer que o seu recurso é tempestivo. Ele foi interposto no tempo correto, no prazo hábil. Você tem que falar do preparo. Você tem que entender, não existe fazer segunda fase de trabalho se você não sabe como se dá o cálculo, o pagamento das custas no processo do trabalho. Processo de conhecimento 2%, processo de execução 5%. Conhecer os artigos 789, 789A, 790 da CLT. Se é parte reclamada, depósito recursal, tem que falar do depósito recursal, do artigo 899 da CLT e todos os seus parágrafos, e eu vou te ensinar a calcular. De tal sorte que se você faz segunda fase de trabalho comigo, você sai pronto para advogar. Mesmo. Você passa na sua prova da OAB e você sai pronto para advogar. Falar do cabimento do recurso da sentença na vara do trabalho. É cabível o recurso ordinário, seja a sentença sem resolução do mérito, com resolução do mérito, do princípio da não recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, de ter-se que aguardar até o proferimento da sentença para se recorrer por meio do RO, na regra geral, mas que nós temos exceções no processo de execução, no segundo grau, no processo de conhecimento, mas eu te explico tudo isso. Estudar o cabimento dos embargos de declaração com 897A, do recurso ordinário, não só da vara do trabalho para o TRT, mas também do TRT para o TST, quando nós temos um processo de competência originária do TRT. Imagine um mandado de segurança que começa no TRT, não na vara do trabalho, porque a autoridade coatora é um juiz do trabalho. Nós vamos estudar o recurso de revista com o artigo 896 e 896A da CLT. Se cai recurso de revista, você precisa estudar o recurso de revista, o pré-questionamento da matéria, o princípio da transcendência com 896A, aquela natureza relevante do seu recurso, seja uma relevância política, econômica, social, jurídica, o recurso extraordinário previsto no artigo 893 da CLT, também no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal de 88, com um pré-questionamento da matéria e a repercussão geral da emenda constitucional número 45 de 2004. O papel, olhe para mim, do agravo de instrumento. O papel do agravo de instrumento, artigo 897 da CLT. Agravo de instrumento que aqui no processo do trabalho é manejado para destrancar recurso. Isso mesmo, para destrancar recurso que teve o seu segmento negado
no juízo de admissibilidade provisória. E aí eu vou te explicar sobre o preparo do agravo de instrumento que é diferenciado. Meus amores, sobre o agravo interno, que é cabível da decisão monocrática em sede do segundo grau, eu retiro da mão do relator e levo para a turma, para o órgão colegiado. E como eu tenho uma instrução normativa de número 17 do TST, eu aplico o agravo interno ou só agravo aqui no processo do trabalho. O agravo de petição. O agravo de petição do artigo 897, a linha A da CLT, toda vez que eu estou em processo de execução, e aí eu vou te ensinar essa diferença entre cumprimento de sentença, título judicial, processo de execução, título extrajudicial, você vai recorrer, você vai pensar no agravo de petição. Eu vou te ensinar a elaborar, eu vou te ensinar a estrutura, o embasamento teórico. Olhe para mim, não importa o que vai cair na sua prova, você vai brocar. Me aguarda no próximo bloco.